Era 1927 e Nova York pulsava com a energia de uma cidade em transformação. Foi nesse cenário que Anna, uma mulher à beira do desespero, bateu à porta do escritório de Florence Scovel Shinn. Ela tremia da cabeça aos pés. Era visível o pavor que a consumia. Seus olhos, vermelhos e inchados, denunciavam noites em claro, banhadas em lágrimas. Em suas mãos, um amontoado de papéis amassados, contas e mais contas, centenas delas. Anna carregava o peso de uma dívida colossal, crescendo mil. Para termos uma ideia da dimensão dessa quantia naquela época, um trabalhador comum ganhava em média 1.000 cruzeiros por ano. Ou seja, Anna devia o equivalente a 100 anos de trabalho árduo. Uma dívida impagável, humanamente impossível de ser quitada. Era como carregar uma cruz. Ela já havia tentado de tudo. Implorou por empréstimos, que só fizeram a dívida crescer. Vendeu cada bem que possuía, cada lembrança de uma vida mais leve. Se desdobrou em 3 empregos, trabalhando incansavelmente, do amanhecer ao anoitecer. Mas nada, absolutamente nada, parecia surtir efeito. A dívida, como uma praga, crescia sem parar, alimentando-se do seu desespero, sugando suas energias. Foi então, em meio a tanta angústia, que uma amiga, como um anjo da guarda, sugeriu que ela procurasse Florence. Anna nunca tinha ouvido falar em metafísica. Para ela era algo distante, inatingível. Nunca havia acreditado no poder das palavras, considerava tudo bobagem. Era uma mulher prática, pé no chão, que só acreditava no que podia ver e tocar. Mas, quando a água bate no pescoço, quando a gente se vê afogando, agarra qualquer esperança que surja, mesmo que pareça loucura. Florence a recebeu com uma serenidade que contrastava com o caos interior de Anna. Ouviu atentamente toda a sua história, sem interromper, sem julgar. Seus olhos, fixos na pilha de contas, não demonstraram nenhum espanto, nenhuma reação de surpresa, quando Anna finalmente terminou seu relato. Florence disse algo que mudaria sua vida para sempre. Sua dívida não existe. Anna pensou ter escutado errado. Como assim não existe? Olhe para isso. São 100.000. Florence sorriu. Um sorriso calmo, acolhedor. Esses papéis existem. A dívida, não. A dívida é apenas uma ideia, uma crença limitante. E ideias, crenças, podem ser mudadas. Anna estava completamente confusa. Ela tinha ido buscar ajuda prática. Quem sabe, um contato que pudesse emprestar algum dinheiro, ou uma estratégia para negociar com os credores, para tentar um acordo. Mas Florence falava de ideias, de pensamentos, de algo intangível. Florence explicou. Você criou essa dívida com suas palavras e pensamentos. Cada vez que você diz, estou endividada, você fortalece a dívida. Cada vez que você pensa, não tenho como pagar, você alimenta a impossibilidade. Sua mente está programada para a escassez. E enquanto estiver assim, nenhum dinheiro do mundo vai resolver o seu problema. A ficha começou a cair para Anna. Ela percebeu que passava o dia inteiro, todos os dias, pensando na dívida, falando sobre a dívida, sonhando com a dívida. A dívida tinha se tornado sua identidade. Quando alguém perguntava como ela estava, a resposta era sempre a mesma: afogada em dívidas. Florence disse que isso precisava mudar. Imediatamente. Não a situação externa, a dívida em si, primeiro, mas a situação interna, a forma como Anna se via.
como se sentia. E então, Florence ensinou a Ana uma declaração, uma oração, que ela chamava de a chave mestra para se libertar das dívidas. Prestem muita atenção, porque esta declaração é poderosa. Florence pediu que Ana repetisse todos os dias, ao acordar e antes de dormir, com fé, com convicção. A declaração era assim: eu estou livre de todas as dívidas. Cada obrigação é dissolvida pelo amor divino. O dinheiro flui para mim de fontes esperadas e inesperadas. Eu sou prosperidade infinita manifestada agora. Ana achou estranho. Como ela poderia dizer que estava livre de dívidas se a pilha de contas continuava ali, em suas mãos? Florence explicou, com a paciência de um anjo. Você não está mentindo. Você está decretando. Há uma diferença enorme. Quando você decreta, você está falando com o campo espiritual, com o universo. Você está dando uma ordem ao universo. E o universo responde a ordens, não a lamentos. Ana não estava totalmente convencida, mas estava desesperada. E pessoas desesperadas experimentam coisas que normalmente nunca experimentariam. Ela foi para casa com a declaração escrita em um pedaço de papel, como um mapa para um tesouro. Naquela noite, antes de dormir, ela repetiu as palavras, hesitantemente. Eu estou livre de todas as dívidas. Cada obrigação é dissolvida pelo amor divino. O dinheiro flui para mim de fontes esperadas e inesperadas. Eu sou prosperidade infinita manifestada agora. Nada aconteceu. Pelo menos, não naquela noite. Mas Ana continuou, perseverante. Todo dia, 2 vezes por dia. Na primeira semana, ela não notou nenhuma diferença. A pilha de contas continuava lá, implacável. Os telefonemas dos credores continuavam, ameaçadores. A angústia continuava, sufocante. Mas algo sutil começou a mudar. No seu interior, Ana percebeu que estava dormindo melhor. A ansiedade, que a mantinha acordada até altas horas da madrugada, começou a diminuir. Ela sentia mais energia durante o dia. E uma estranha sensação de paz começou a surgir, como um oásis no deserto. Era como se seu corpo estivesse relaxando, mesmo com os problemas ainda existindo. Na segunda semana, Ana recebeu um telefonema, inesperado. Era um antigo cliente dela. Ana trabalhava como costureira, antes de se afundar em dívidas. Tinha abandonado a profissão, porque achava que não valia a pena, que não era suficiente. O cliente disse que estava organizando um grande evento e precisava de 500 peças de roupa feitas sob medida. E estava disposto a pagar adiantado. E bem, Ana aceitou o trabalho, sem hesitar. O pagamento adiantado cobriu uma das dívidas menores. Ela pensou que era coincidência, mas continuou repetindo a declaração, com ainda mais fé. Na terceira semana, algo ainda mais estranho aconteceu. Ana recebeu uma carta de um banco. Era uma carta de cobrança. Ela pensou, mais uma, para somar a pilha. Mas quando abriu, não era cobrança. Era uma notificação de que ela tinha sido incluída como beneficiária de uma apólice de seguro de vida de um tio distante, que tinha falecido. Um tio que ela mal conhecia. O valor era de 30 mil. Ana ficou em choque. Ela nunca esperaria receber dinheiro dessa fonte. Era, literalmente, uma fonte inesperada. Exatamente como a declaração dizia. Ela correu para contar a Florence. Florence não pareceu surpresa. Isso é apenas o começo. Continue declarando. Ana continuou. Na quarta semana,
O último milagre aconteceu. Um dos seus maiores credores ligou. Ela esperava mais ameaças, mais cobranças. Mas o credor disse algo surpreendente. Estamos reestruturando nossa empresa e decidimos perdoar algumas dívidas antigas. A sua foi selecionada para perdão total. Ana não conseguia acreditar. A maior dívida dela, quase 50 mil, tinha sido simplesmente perdoada. Sem explicação lógica, sem nenhum mérito dela, apenas perdoada, com o dinheiro do cliente, a herança do tio e o perdão do credor. Ana conseguiu quitar absolutamente todas as suas dívidas em exatos 30 dias. 100 mil dissolvidos, como se nunca tivessem existido. Ela voltou ao escritório de Florence com lágrimas nos olhos. Dessa vez, eram lágrimas de alegria, de gratidão. Florence disse algo que Ana nunca esqueceu. Você não atraiu o dinheiro. Você removeu os bloqueios que impediam o dinheiro de chegar. O dinheiro sempre esteve disponível para você. Suas palavras e pensamentos de escassez estavam barrando a entrada. Quando você mudou as palavras, você abriu a porta. Essa história de Ana foi cuidadosamente registrada por Florence Scovel Shinn em seus escritos. E ela ilustra um princípio fundamental que Florence ensinava. As dívidas não são apenas números em um papel. São, na verdade, manifestações de um estado mental de carência. E enquanto esse estado mental existir, as dívidas vão continuar existindo. Ou vão ser pagas e voltar, ou vão desaparecer e outras vão surgir. Porque o problema não está lá fora, está aqui dentro. Florence dizia que a maioria das pessoas tenta resolver dívidas de fora para dentro. Elas trabalham mais, cortam gastos drasticamente, fazem empréstimos, vendem seus bens. E tudo isso pode até funcionar temporariamente, mas se a mente continuar programada para a escassez, as dívidas vão voltar. É uma lei espiritual. O externo reflete o interno. Se dentro de você existe escassez, fora de você vai existir escassez. Se dentro de você existe abundância, fora de você vai existir abundância. A oração para se livrar das dívidas, que Florence ensinou a Ana, funciona porque ela reprograma o interno. Ela muda a conversa que você tem consigo mesma sobre dinheiro. Ela substitui pensamentos de dívida por pensamentos de liberdade. E quando o interno muda, o externo não tem escolha a não ser mudar também. Agora, prestem atenção, porque vou revelar algo que Florence explicou sobre por que essa oração específica funciona tão bem. A oração tem 4 partes. Cada parte trabalha com um aspecto diferente da sua mente. A primeira parte é: eu estou livre de todas as dívidas. Isso é uma afirmação de estado presente. Você não está dizendo, eu serei livre. Você está dizendo, eu estou livre. Isso é crucial. O subconsciente não entende futuro. Ele só entende presente. Quando você diz, eu serei, o subconsciente interpreta como nunca. Quando você diz, eu estou, o subconsciente interpreta como agora. A segunda parte é: cada obrigação é dissolvida pelo amor divino. Aqui, Florence trouxe um elemento espiritual. Ela acreditava que o amor divino era a força mais poderosa do universo e que nenhuma dívida, nenhum problema, nenhum obstáculo poderia resistir ao amor divino. Quando você invoca o amor divino, você está chamando a força mais poderosa que existe para trabalhar a seu favor. A terceira parte é: o dinheiro flui para mim, de fontes esperadas e inesperadas. Isso é estratégico.
A maioria das pessoas limita as formas como o dinheiro pode chegar. Elas pensam que dinheiro só vem do trabalho, ou só vem de investimentos, ou só vem de herança. Quando você especifica a fonte, você limita as possibilidades. Quando você diz fontes esperadas e inesperadas, você abre todas as portas. Você está dizendo ao universo: me surpreenda, e o universo adora surpreender. A quarta parte é: eu sou prosperidade infinita manifestada agora. Essa é a parte mais poderosa. Você não está dizendo eu tenho prosperidade. Você está dizendo eu sou prosperidade. Ter é diferente de ser. Você pode ter algo e perder, mas você não pode perder o que você é. Quando você declara eu sou prosperidade, você está fundindo sua identidade com a abundância. Você se torna prosperidade. E prosperidade não pode estar endividada. Florence ensinava que essa oração deveria ser repetida, pelo menos 21 dias seguidos. Por que 21 dias? Porque esse é o tempo médio que leva para criar um novo padrão mental. Nos primeiros 7 dias, você está plantando a semente. Nos segundos 7 dias, a semente está germinando. Nos últimos 7 dias, a planta está nascendo. Se você parar antes de 21 dias, a semente morre antes de germinar. E você vai achar que a oração não funciona. Quando, na verdade, você é que não deu tempo para ela funcionar. Mas calma, porque tem mais. Florence também ensinou algo sobre o que fazer quando os pensamentos de dívida voltam, porque eles vão voltar. Sua mente está acostumada a pensar em dívida. E hábitos mentais não morrem fácil. Você vai estar no meio do dia e, de repente, vai pensar: como vou pagar aquela conta? Ou vai acordar de madrugada com o coração acelerado pensando: e se eu perder tudo? Esses pensamentos são normais. Eles são o velho padrão tentando voltar. Florence ensinou uma técnica para lidar com eles. Ela chamava essa técnica de cancelamento e substituição. Funciona assim: quando um pensamento de dívida aparecer, você imediatamente diz, mentalmente ou em voz alta: eu cancelo esse pensamento. E imediatamente em seguida, você substitui pelo pensamento oposto: eu estou livre de todas as dívidas. O cancelamento interrompe o padrão negativo. A substituição planta o padrão positivo. É como arrancar uma erva daninha e plantar uma flor no lugar. Se você só arrancar a erva, outra vai crescer. Você precisa plantar algo no lugar. Florence dizia que, nos primeiros dias, você vai ter que fazer isso dezenas de vezes, talvez centenas, porque a mente está viciada em pensamentos de escassez. Mas a cada cancelamento e substituição, o vício enfraquece e a cada dia fica mais fácil. Até que um dia você percebe que os pensamentos de dívida simplesmente pararam de aparecer. E aí você sabe que a reprogramação foi completa. Agora, eu preciso te contar algo importante sobre o caso de Ana. Algo que Florence não contava para todo mundo. Nos 30 dias em que Ana estava fazendo a oração, ela enfrentou momentos de dúvida terríveis. Houve uma noite, na segunda semana, em que ela quase desistiu. Um credor tinha ligado sendo extremamente agressivo. Tinha ameaçado levá-la à justiça. Tinha dito coisas horríveis. Ana desligou o telefone chorando. Ela olhou para o papel com a oração e sentiu raiva. Isso é bobagem. Palavras não pagam contas. Ela amassou o papel e jogou no lixo. Naquela noite, ela não fez a oração. No dia seguinte, também não. Ela tinha desistido, mas ia no terceiro dia sem fazer a oração.
Ana acordou com uma sensação estranha. Ela se sentia mais pesada, mais ansiosa, mais desesperançada. Era como se toda a paz que tinha construído nas primeiras semanas estivesse desaparecendo. E foi então que ela entendeu algo crucial. A oração não estava apenas atraindo dinheiro, estava mantendo sua sanidade, estava dando a ela força para continuar. Era uma âncora espiritual em meio à tempestade. Ana foi até o lixo e recuperou o papel amassado. Alisou ele com cuidado e voltou a fazer a oração, 2 vezes por dia, sem falhar. E foi exatamente 1 semana depois dessa crise que a herança do tio chegou. Florence usava essa parte da história para ensinar algo fundamental: os milagres. Muitas vezes, vem logo depois do momento em que você quase desistiu. O universo parece testar nossa fé. E quando passamos no teste, a recompensa vem. Se Ana tivesse desistido, de uma vez por todas, ela nunca teria recebido a herança. Ou teria recebido, mas não estaria com a mente aberta para reconhecer como um milagre. Ela teria pensado que foi só coincidência. E teria voltado ao mesmo padrão mental de escassez, presa à mesma crença de que nunca tenho o suficiente. Florence Scovel Shinn dizia que manter a fé nos momentos de maior dúvida é o que separa quem manifesta de quem não manifesta. Qualquer pessoa pode decretar quando as coisas estão bem, quando a maré está favorável. Mas decretar quando as coisas estão desmoronando, quando tudo parece perdido, isso requer fé de verdade, uma fé inabalável. E fé de verdade é o que move montanhas, o que transforma o impossível em possível. Agora, vou compartilhar com você outras declarações que Florence usava especificamente para questões de dívida, para te ajudar ainda mais. A declaração que Ana usou é a principal, a fundamental. Mas Florence tinha outras, que ela usava em situações específicas, como ferramentas complementares, para quando um credor está pressionando muito, te sufocando. Florence ensinava esta declaração, poderosa como uma oração. Eu libero e perdoo todos os meus credores. Eles não são meus inimigos, e são instrumentos do meu despertar. Eu os abençoo, e sou abençoada. Essa declaração parece contraintuitiva à primeira vista. Por que abençoar? Quem está te cobrando? Quem está te causando tanta aflição? Florence explicava que quando você guarda ressentimento de um credor, quando você nutre raiva ou mágoa, você cria uma ligação energética negativa com ele. E essa ligação mantém a dívida viva, alimenta o problema. Quando você perdoa e abençoa, você corta essa ligação, como quem corta uma corda que te prende, e a dívida perde força, se desfaz, para quando você está com medo de perder tudo, quando a desesperança te invade. Florence ensinava esta, para acalmar a alma. Eu não posso perder o que é meu por direito divino. Tudo que sai da minha vida abre espaço para algo melhor. Eu confio no processo divino. Essa declaração trabalha com o medo da perda, que te assombra. Muitas pessoas com dívidas vivem aterrorizadas, em constante pânico, medo de perder a casa, o lar que tanto batalhou para construir, medo de perder o carro, a liberdade de ir e vir, medo de perder a dignidade, o respeito próprio, a esperança. E o medo paralisa, te impede de agir. Quando você está paralisada, dominada pelo pavor, você não consegue tomar as ações necessárias para resolver a situação, para sair do buraco. Essa declaração dissolve o medo,
acalma a tempestade interna e libera você para agir com clareza e confiança, para quando a dívida parece infinita e impossível de pagar, um fardo insuportável. Florence ensinava esta: para reacender a esperança, nada é grande demais para Deus, nada é impossível para o poder divino. Minha situação é pequena diante da grandeza de Deus. Essa declaração coloca a dívida em perspectiva, te ajuda a enxergar a situação de um ângulo diferente. Quando você olha só para a dívida, ela parece enorme, monstruosa, invencível. Mas quando você compara a dívida com o poder do universo, com a força do Criador, ela se torna insignificante, um grão de areia no oceano. É uma questão de perspectiva, de onde você está olhando. E perspectiva muda tudo, transforma a realidade. Florence também tinha rituais que ela combinava com as declarações para potencializar os resultados, para turbinar a manifestação. Um deles era o ritual da queima de dívidas, um ato simbólico poderoso. Funcionava assim. Era simples e eficaz. Você pegava um papel e escrevia todas as suas dívidas, sem omitir nada, cada uma delas, com os valores exatos, sem arredondamentos. Depois, você olhava para aquele papel, fixamente, e dizia, com convicção: essas dívidas existem apenas no papel. Elas não têm poder sobre minha alma. Eu as libero para o fogo purificador do amor divino. E então, você queimava o papel, literalmente, com fogo de verdade, transformando em cinzas. Enquanto o papel queimava, você repetia, com fé e esperança: assim como este papel se dissolve em cinzas, minhas dívidas se dissolvem em prosperidade. Florence dizia que esse ritual era simbólico, mas símbolos têm poder. Eles tocam o inconsciente. O ato de queimar representa transformação, uma metamorfose. Você está transformando a energia de dívida em energia de cinzas, em algo novo, e cinzas fertilizam a terra, preparam o terreno para o futuro, ou seja, suas dívidas se tornam adubo para sua prosperidade futura, para um amanhã abundante. Outro ritual que Florence ensinava era o do copo de água, um gesto simples, mas carregado de significado. Você pegava um copo de água pura, cristalina, segurava com as duas mãos, como quem segura um tesouro, e dizia, com intenção e foco: eu carrego este copo com a energia da prosperidade infinita, cada molécula de água, e absorve a abundância. Ao beber, a abundância entra em cada célula do meu corpo. E então, bebia a água devagar, com calma, sentindo ela descer pela garganta, nutrindo cada parte de você. Florence acreditava que a água era um condutor de energia, um veículo para a manifestação, e que podemos programar a água com intenções, com pensamentos positivos. Quando você bebe água programada com prosperidade, você está literalmente ingerindo a abundância, absorvendo a energia da fartura. Esse ritual era feito de manhã, logo ao acordar, antes de qualquer outra coisa, para começar o dia com a vibração certa. E Florence dizia que em poucos dias você começaria a sentir uma diferença na sua energia, na sua disposição, mais disposição para enfrentar os desafios, mais clareza mental para tomar decisões inteligentes, mais inspirações sobre como resolver suas finanças, como atrair oportunidades. Agora, se você chegou até aqui,
eu preciso te fazer uma pergunta honesta, que exige reflexão. Você está realmente pronta para se livrar das suas dívidas? É um compromisso verdadeiro? Parece uma pergunta óbvia, simplória. Quem não quer se livrar de dívidas? Quem prefere viver endividado? Mas Florence descobriu que muitas pessoas têm uma relação complicada com suas dívidas, uma dinâmica oculta. Algumas usam a dívida como desculpa, como um escudo. Eu não posso fazer isso, porque estou endividada. Eu não posso arriscar, porque tenho dívidas. A dívida se torna uma zona de conforto bizarra, paradoxal, um lugar onde você pode se esconder das responsabilidades maiores da vida, um pretexto para não avançar. Outras pessoas usam a dívida para receber atenção e compaixão, para despertar a piedade alheia. Olha como minha vida é difícil, olha quanto eu sofro, e as pessoas ao redor dão atenção, cuidam, se preocupam, e no inconsciente, a pessoa não quer perder essa atenção, teme a solidão. Se a dívida sumir, a atenção também some, e o que sobrará? Florence dizia que antes de fazer qualquer declaração e de praticar qualquer ritual, você precisa examinar honestamente sua relação com a dívida. Pergunte a si mesma, com sinceridade, o que eu ganho mantendo essa dívida? Qual é o benefício oculto? O que eu vou perder quando ela sumir? Do que eu terei que abrir mão? Estou realmente disposta a assumir a responsabilidade de uma vida sem dívidas? E estou preparada para a liberdade? Se houver qualquer resistência, qualquer benefício oculto em manter a dívida, as declarações não vão funcionar completamente ou demorarão muito mais, porque parte de você vai estar sabotando o processo inconscientemente. Esse autoexame é difícil, desafiador, exige coragem para encarar a verdade, mas é necessário para desbloquear a prosperidade. Se você descobrir que tem resistências, não se culpe, seja gentil consigo mesma. Apenas trabalhe nelas primeiro, com amor e paciência, cure as feridas e depois volte para as declarações, com o coração aberto e a mente alinhada. Se você está sentindo que esse conteúdo está te transformando de alguma forma, que está te ajudando a crescer, eu quero te pedir uma coisa, um pequeno gesto. Você acabou de receber ensinamentos que Florence Scovel Shinn usou para transformar vidas há quase um século. Ensinamentos que continuam funcionando hoje, porque são baseados em leis universais, atemporais. Esse tipo de conteúdo exige pesquisa, estudo de textos antigos, tradução de materiais que não estão disponíveis em português, um trabalho árduo. O botão Super Thanks, ali embaixo do vídeo, é uma forma de você participar dessa missão, de fazer parte dessa corrente do bem. Não é só um apoio financeiro, é muito mais que isso. É você ativando a lei da circulação, que a própria Florence ensinou, a lei da troca. Ela dizia que dinheiro em movimento multiplica, atrai mais dinheiro. Quando você contribui, você coloca dinheiro em movimento. Você abre um fluxo, e esse movimento cria ondas que voltam para você multiplicadas, como um eco. Você não é apenas espectador deste canal. Você é parte de uma comunidade que está resgatando sabedoria antiga, que está espalhando luz, e comunidades prosperam quando seus membros contribuem, quando todos dão o seu melhor. Pense nisso, reflita sobre o seu papel, agora,
Para finalizar, eu quero te dar um resumo prático de tudo que você aprendeu hoje, para você não se perder. Primeiro, e a declaração principal, a chave mestra: eu estou livre de todas as dívidas. Cada obrigação é dissolvida pelo amor divino. Repita essa frase com fé todos os dias. O dinheiro flui para mim de fontes esperadas e inesperadas. Eu sou prosperidade infinita manifestada agora. Repita isso ao acordar e antes de dormir, por pelo menos 21 dias seguidos, sem falhar, jamais. Segundo, use a técnica de cancelamento e substituição. Quando pensamentos de dívida surgirem, diga: eu cancelo esse pensamento, e substitua imediatamente por: eu estou livre de todas as dívidas. Terceiro, faça o ritual da queima de dívidas. Escreva todas as suas dívidas. Declare que elas não têm poder sobre você e queime o papel, com fé. Quarto, faça o ritual do copo de água. Programe a água com abundância, com palavras de prosperidade, e beba todas as manhãs, como um elixir de riqueza. Quinto, examine suas resistências. Seja honesta sobre qualquer benefício oculto que você possa estar tirando da situação de dívida. Sim, às vezes, inconscientemente nos apegamos a certas situações. E sexto, mantenha a fé, mesmo nos momentos de dúvida. Lembre-se de Ana. A fé dela a libertou. Os milagres vêm logo depois dos momentos mais difíceis. Acredite, Florence Scovel Shinn viveu em uma época muito diferente da nossa, nos anos 20, em Nova York. Mas as leis espirituais que ela descobriu são eternas. O poder da palavra falada funciona hoje, exatamente como funcionava há 100 anos, e vai continuar funcionando daqui a 100 anos. A palavra é uma semente. Você tem agora nas suas mãos ferramentas que podem transformar completamente sua situação financeira. Um verdadeiro tesouro. Use-as com sabedoria e persistência. Não deixe esse conhecimento ser apenas mais um vídeo que você assistiu e esqueceu. Faça diferente. Coloque em prática. Hoje mesmo, agora mesmo, comece a declarar com convicção e observe os milagres acontecerem. Abra seus olhos para o inesperado. Eu quero saber de você. Qual foi a maior dívida que você já conseguiu eliminar na sua vida? Compartilhe sua vitória. E como você fez isso? Qual foi a sua estratégia? Comente aqui embaixo. Inspire outras pessoas. Se você usou decretos, conta qual foi. Seja específico. Se usou outra técnica, conta também. Todos querem aprender. Seu depoimento pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para ter coragem de começar. Seja luz na vida de alguém. Florence dizia que quando compartilhamos nossas vitórias, multiplicamos a fé de quem nos ouve. A energia da abundância se espalha. Então não guarde sua história para você. O mundo precisa ouvir. Compartilhe. E vamos transbordar essa corrente do bem. E vamos juntos criar uma onda de libertação financeira que ecoe pelo universo. Uma pessoa de cada vez. Um coração transformado. Uma declaração de cada vez. Um decreto de poder. Uma dívida dissolvida de cada vez. Um fardo aliviado. Até que todos estejam livres. Um mundo próspero para todos. Esse era o sonho de Florence, um legado de luz. E agora, esse sonho também é nosso. Vamos juntos realizá-lo. Antes de encerrar, quero deixar uma reflexão final com você. Pense nisso.
Florence passou grande parte de sua vida ajudando pessoas a se libertarem de dívidas. Com amor e dedicação, ela viu centenas de casos de transformação, testemunhos incríveis, pessoas que chegavam desesperadas, sem nenhuma esperança e saíam livres, leves, pessoas que achavam que nunca conseguiriam pagar suas dívidas e em semanas estavam quitadas. Um novo horizonte. Pessoas que tinham perdido toda a esperança e descobriram um novo caminho, um recomeço. E sabe o que todas essas pessoas tinham em comum? Um segredo revelado. Elas decidiram mudar, tomaram as rédeas. Não foi o universo que decidiu por elas. Não foi um acaso. Não foi Florence que fez mágica. Ela apenas ensinou o caminho. Elas decidiram que estavam cansadas de viver naquela situação, de sofrimento. Decidiram que mereciam algo melhor, uma vida abundante. Decidiram que iam fazer o que fosse necessário para mudar, com determinação. Essa decisão é o primeiro passo, o alicerce para a mudança. Sem ela, nenhuma declaração funciona. É como um carro sem gasolina. Sem ela, nenhum ritual ajuda. É como uma semente sem terra. Sem ela, você continua no mesmo lugar, andando em círculos. A decisão é sua, intransferível. Ninguém pode tomar ela por você. Só você tem esse poder. Mas se você decidir agora, se você se comprometer consigo mesma que vai praticar o que aprendeu hoje, com disciplina, se você realmente abraçar esses ensinamentos com todo o seu coração, sua vida nunca mais será a mesma. Uma nova era. As dívidas vão desaparecer, como névoa ao sol. A abundância vai fluir, como um rio caudaloso. E você vai olhar para trás e se perguntar como viveu tanto tempo presa naquela situação. Uma nova perspectiva. Florence estaria orgulhosa de você. Com certeza, eu estou orgulhosa de você, por sua coragem. E o universo está pronto para entregar tudo que você merece. O paraíso é aqui e agora. Basta você abrir os braços e receber. Com gratidão, você está livre de todas as dívidas, totalmente liberto. Cada obrigação é dissolvida pelo amor divino. A luz dissipa a escuridão. O dinheiro flui para você de fontes esperadas e inesperadas. A prosperidade te cerca. Você é prosperidade infinita manifestada agora. Um ser de luz próspero. Repita isso comigo. Eu digo com fé e convicção. Acredite nisso. Sinta essa verdade em seu coração. Viva isso. Seja a abundância que você deseja. E observe sua vida se transformar. Um milagre diário. A palavra é sua varinha mágica, o instrumento de transformação. Use-a com sabedoria, com intenção, use-a com fé, com a certeza da vitória. E deixe a magia acontecer. Abrace para o extraordinário.